Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar orando pela palavra neste momento, para que Deus possa estar direcionando a sua palavra pelo seu Espírito Santo a cada coração. Amém? Fecha os teus olhos, curva as cabeças e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti, os nossos corações diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, nos ensina tudo o que é necessário, nos lava, nos limpa, nos purifica e nos santifica pela Tua palavra. A Tua palavra que é loucura para o mundo, mas para nós é o Teu poder e a Tua sabedoria, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam na sua força, outros confiam na sua sabedoria, outros confiam na sua riqueza. Mas nós faremos menção no nome do Senhor, nós confiamos e esperamos em Ti. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Fala conosco e nos ensina tudo o que é necessário, fala aos nossos corações e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu ia estar trazendo essa palavra no domingo, mas como teve a pregação do pastor Takayama, eu estou colocando essa palavra para terça-feira. Ela vai ser um pouquinho diferente das palavras do culto Deus é o Socorro, mas mais uma palavra de orientação para todos os irmãos. Amém? Irmãos, nós temos que saber que tem a palavra de Deus e tem a palavra do homem e tem a palavra do inimigo. Nós temos que saber julgar e discernir todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas. E de ninguém ele é discernido. Então nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus, como eu já havia explicado para os irmãos, a palavra de Deus, ela tem três funções. Como está escrito em Romanos 14, 17, Paulo diz que aquele que profetiza, ele profetiza para exortação, consolação e edificação. E em 1 Coríntios 14, 3, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que esses dois versículos têm a ver? Eu quero repetir, trazer de novo essa informação para os irmãos, porque ela é muito importante. A palavra de Deus, ela não tem outra função senão exortar, consolar e edificar. Amém? Ela não tem outra função além dessas. Então, irmãos, tudo que provém de Deus, esta palavra, ela tem essas três funções. A palavra de Deus não vem para amedrontar, não vem para trazer insegurança e trazer confusão. Esta é a palavra do inimigo. Amém, irmãos? Nós temos que rejeitar. Como que nós rejeitamos? Nós temos que orar. Senhor, né? Eu declaro que eu rejeito toda e outra qualquer palavra que não seja tua. Toda palavra do inimigo, toda palavra que traz confusão, que vem trazer medo, toda palavra que vem trazer insegurança, incerteza, esta palavra eu rejeito e fico com a tua palavra que gera paz, que gera alegria e que gera justiça em nossos corações. É aquilo que eu estava falando, né? A palavra de Deus tem três funções: para exortar, consolar e edificar. E cada uma dessas palavras gera uma sensação em nós. Como está escrito que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a palavra de exortação, irmãos, ela traz a justiça de Deus. Ela traz o senso de justiça, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, irmãos, é o Espírito Santo. Então a palavra é trazida aos nossos corações pela revelação, é aquilo que o pastor tem falado. A letra por si só, irmãos, ela é morta, ela mata. Mas o Espírito vivifica, o que está escrito, que o Senhor Jesus disse. Então precisa ter a revelação da palavra. Amém, irmãos? Então a palavra de exortação traz a justiça, o senso de justiça de Deus. A palavra da consolação traz a paz. E a palavra da edificação traz a alegria do Espírito Santo aos nossos corações.
Então, a palavra de Deus traz o reino de Deus para os nossos corações. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. E não deixar entrar outra coisa nos nossos corações. Tem se falado muito de coronavírus, tem se falado muito do que isso pode causar na economia, no sistema de saúde, na vida das pessoas. Tem se falado muito disso. Só na TV se vê só isso, irmãos. E no WhatsApp rola muito, nas mídias sociais, né? Rola muito, irmãos, fake news, informações falsas, informações equivocadas. E se nós ficarmos nos alimentando de tudo isso, irmãos, porque o crente, ele se alimenta ouvindo. Quando Satanás tentou o Senhor e disse... transforma essas pedras em pães, porque ele estava com fome. E ali o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali o Senhor está nos trazendo uma revelação de que nós nos alimentamos espiritualmente ouvindo a palavra. E se nós ficarmos ouvindo qualquer palavra, nós podemos nos contaminar. Se nós deixarmos outra e qualquer palavra que não seja de Deus entrar em nossos corações, nós vamos nos contaminar. Por isso que eu disse que nós temos que orar rejeitando a palavra contrária. É aquilo que Paulo disse: se vier um anjo do céu, se vier um de nós e vos pregar outra coisa que eu não vos tenho falado, que seja desprezível, que seja anátema. Então nós temos que declarar que nós ficamos com a palavra do Senhor. Às vezes você ouve uma palavra, aquilo entra no teu coração e começa a te contaminar. E você começa a se preocupar, e você começa a entrar em desespero, e você começa a ficar, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Por isso que você tem que fazer o quê? Se acalmar, orar ao Senhor e declarar que você rejeita aquela palavra, porque aquela palavra já te contaminou. Ela já trouxe um outro sentimento no teu coração. Ela já trouxe um sentimento de perturbação, de irritação, um sentimento de desespero. Então nós temos que rejeitar essa palavra. Então você rejeita com palavra. Amém, irmãos? Está escrito que com palavras sereis justificados ou com palavras sereis, ou por palavras sereis condenados. Então nós temos que proferir o que? A palavra da fé, irmãos. A palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. É muito importante, irmãos, nesse momento, nós proferimos a palavra da fé, principalmente para aqueles que estão desesperados. Vamos ter vizinhos, familiares, muitas pessoas no nosso caminho desesperados. E nesse momento, irmãos, é importante nós pregarmos a palavra. Dizer que Jesus é o socorro, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Agora é o momento de nós fazermos isso, propagarmos a palavra do Senhor. Talvez o Senhor esteja permitindo que nós estejamos passando por tudo isso para poder pregar a sua palavra. Ah, pastor, mas como eu vou pregar? Irmãos, nós temos o WhatsApp, nós temos as mídias, né? É lógico que nós não vamos ficar fazendo qualquer vídeo e soltando, mas você pode, no particular, ligar para o seu amigo, para o seu familiar, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, em particular, falando diretamente com aquela pessoa e levando a palavra da paz, do consolo, da exortação, da edificação. É a palavra do Senhor, irmãos. Amém? E esta palavra vai entrar nos corações e vai gerar paz, porque a palavra de Deus é poderosa, irmãos. A palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia. Amém? Antes ela faz o que apraz, o que agrada ao Senhor, para o qual ela foi designada, o propósito. A palavra de Deus tem um propósito, irmãos. Se as pessoas fecharem os corações e rejeitarem, aí eles estão tomando as suas próprias decisões, o livre-arbítrio. Mas a nossa parte está sendo feita. E vocês podem ter certeza, irmãos, que essas palavras vão encontrar neste momento corações que estão precisando, corações férteis, terras boas e preparadas para receber a palavra, irmãos. Porque nesse momento está todo mundo preocupado, pensando em várias coisas. Então, irmãos, é o momento de nós pregarmos. Por palavras sereis justificados, por palavras sereis condenados. Nós temos, irmãos, que tirar do nosso coração toda preocupação. Tirar essa preocupação do mundo, tirar tudo isso que nos aflige, tirar dos nossos corações e colocar a palavra de Deus no lugar.
A palavra de Deus que vai trazer a paz, a justiça e a alegria. Amém? E esta palavra que nós temos que pregar para as pessoas que estão precisando. Então, irmãos, substitua. Se o teu coração está aflito, se você está preocupado com qualquer coisa, independente de seja coronavírus ou seja qualquer outra situação na tua vida, se aquilo te traz, aquela situação te traz preocupação, você tem que orar, rejeitar aquela palavra que entrou em você, que entrou no teu coração, pelos teus ouvidos e desceu ao teu coração e está tirando a tua paz. Você tem que citar, esta palavra não é de Deus, porque a palavra de Deus traz a paz. A esperança não traz confusão, irmãos, está escrito. Nós sabemos em quem nós temos crido, por isso que é importante termos experiências com o Senhor. Amém? Porque a tribulação produz experiência, e experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, é o que Paulo diz. Então nós temos que ter experiências, saber em quem nós temos crido, irmãos. Saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e que Ele tem guardado o nosso galardão, a nossa recompensa nele. O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu tinha dito. Eu vou para o Pai, vos preparar lugar. O Senhor já nos preparou lugar, e um momento o Senhor, uma hora o Senhor virá nos buscar, e nós temos que almejar, irmãos, e esperar, né, com fé por esse momento. Que nós vamos para o Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido, amém, irmãos? Então nós temos que ficar em paz e pregar esta palavra aos corações, amém, irmãos? Então tirar dos nossos corações a preocupação e colocar o reino de Deus nos nossos corações, amém? Nós temos que julgar, irmãos, tomar cuidado com qualquer palavra. Nem toda palavra provém de Deus. Nem toda palavra, até que vem de uma pessoa que é crente ou de um homem de Deus, nem sempre aquela palavra é de Deus. Nós temos um exemplo no 1 Reis, capítulo 13, eu vou ler com os irmãos, de uma palavra, de uma história que fala de um profeta, que ele foi profetizar a palavra de Deus para o rei, só que Deus deu um mandamento para ele. E nós vamos relembrar essa história aqui, que eu também já falei para os irmãos recentemente, mas eu gostaria de ler para que os irmãos pudessem saber onde está escrito, quem não sabe, e meditar sobre essa palavra. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 diz assim: E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo a casa, conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera. Aqui tem vários ensinamentos, irmãos, várias revelações, mas eu não quero me atentar a todas elas, eu quero me atentar a um detalhe.
Deus mandou aquele profeta ir até Betel e profetizar contra o altar e contra o rei Jeroboão, porque ele estava profanando o altar do Senhor, ele estava trazendo a idolatria para dentro de Israel. Então, irmãos, aquele homem veio, profetizou e Deus manifestou a glória dele com um sinal. Quando Deus fala, irmãos, Deus cumpre. Se Deus falar que vai acontecer assim, vai acontecer assim, não assado. Se Deus fala, ele cumpre, ele coloca a palavra no teu coração, na tua boca, e a palavra dele se cumpre. Deus, ele não é homem para que minta. Amém, irmãos? Está escrita a palavra do Senhor. Então, quando Deus fala, a palavra de Deus se cumpre. E veio esse profeta e profetizou contra o altar, contra Jeroboão. E Jeroboão primeiro quis pegar aquele homem para matar, para destruir. Por quê, irmãos? Porque a palavra era contra aquilo que ele estava fazendo. Nem sempre, irmãos. A palavra de Deus, ela é agradável. Muitas vezes, se nós estamos errados, a palavra de Deus vem contra nós. E o que nós temos que fazer, irmãos? Essa é a palavra da exortação, que traz a justiça de Deus. Então nós temos que aceitar, nos humilharmos, pedir perdão e nos consertarmos. Amém? A palavra de Deus nós temos que receber. Então nem sempre a palavra de Deus, irmãos, ela é agradável. Porque se nós estivermos fora daquilo que Deus tem para nós, estivermos fazendo algo errado, a palavra vai vir contra nós. Mas está escrito que o Senhor nos repreende como um filho. O pai repreende o filho porque ele nos ama. E o Senhor nos repreende, irmãos, para que nós não venhamos a nos perder com o mundo. Amém? Talvez toda essa situação, irmãos, seja uma oportunidade para aquelas pessoas que estão distantes, que estão desviadas, que estão fora do caminho do Senhor, possam voltar, se arrepender, voltar aos caminhos do Pai. Então nós temos que pregar a palavra. Amém, irmãos? Nós temos que proferir a palavra do Senhor. Mas voltando aqui a esta passagem, aquele homem vem, profetiza. O rei primeiramente quis lançar mão daquele homem, mas depois que o Senhor fez um sinal, a mão dele se secou, aí ele viu que realmente era Deus. E aí ele volta atrás, pede misericórdia, aquele mesmo profeta ora, sua mão volta ao normal e aquele rei fica temeroso. E o que ele quer, irmãos? Ele quer agradar aquele profeta. Vou te dar presente e tal. E o inimigo é assim, irmãos. Ele tenta, ou ele tenta te destruir, ou ele tenta te trazer para o lado dele. Então nós temos que discernir. Só que tem uma palavra aqui. Deus deu uma palavra a esse homem, a este profeta. Você vai lá, você profetiza, você não come pão, nem bebe água, e você nem volta pelo caminho que você foi. Então não era para aquele homem se deter naquela cidade. E ele falou, isso o rei, rei, nem que você me dê metade do teu reino, eu posso ficar aqui, porque o Senhor me deu esse mandamento, e foi embora. Só que aquela situação chegou aos ouvidos de um outro profeta daquela cidade, um profeta mais velho. Seus filhos contaram a história para ele, e o que ele fez? Ele pegou, ajeitou o seu jumento, pegou e foi atrás daquele profeta, que havia profetizado contra Jeroboão. E ele encontrou aquele profeta sentado no caminho e disse, eu ouvi o que aconteceu da história, venha para minha casa, volte, coma pão, beba água, descanse e depois você segue viagem. E aquele homem falou, não, eu não posso fazer isso, porque o Senhor me disse que eu não poderia nem parar para comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. E neste momento, aquele profeta mais velho, ele diz assim, eu também sou um profeta do Senhor e o anjo me apareceu e disse para você voltar e comer pão e beber água e ficar na minha casa. Só que está escrito na palavra de Deus, vamos ler lá, irmãos, no mesmo capítulo 13, está escrito no versículo 18, e ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Era um homem de Deus, um profeta de Deus, mas ele mentiu. Ele foi usado na carne.
É aquilo que eu já falei para os irmãos. Às vezes um homem de Deus ele pode ser usado pelo Espírito de Deus, mas também ele pode ser usado na sua própria carne. Então nós temos que tomar cuidado. Amém, irmãos? Dependendo da palavra, nós temos que saber discernir todas as coisas. E resumindo, aquele outro profeta acabou acreditando, voltou. Quando ele estava sentado, comendo, bebendo com aquele velho profeta, aí sim Deus trouxe a palavra através daquele velho profeta e disse: porque foste rebelde à minha palavra, né, você não vai ser sepultado na cova dos teus pais. Você vai, né, o Senhor deu uma palavra de que ele não, né, iria ser sepultado. E ali ele comeu, bebeu, aquele profeta mais velho preparou a sua volta, né? Aquele homem se foi pelo caminho e no meio do caminho um leão pega e mata aquele homem. E o interessante é que o leão, ele mata, mas ele não come o profeta, ele só mata e ele também não fere o jumento. Aquele leão, irmãos, né? Simboliza o que, irmãos? Simboliza o inimigo que está no meio do caminho só esperando para que nós venhamos a sair da palavra de Deus para ele poder nos atacar. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, ficar na palavra, discernir todas as coisas. Veja, irmãos, da mesma boca saiu uma palavra mentirosa e saiu uma palavra de Deus. Aquele profeta, ele foi usado na sua própria carne, mas depois também ele foi usado por Deus. Então nós temos que saber, irmãos, discernir. Amém? Temos que saber, pastor, e agora? O que eu faço? Né? Difícil, né, irmãos? Porque de uma mesma boca saiu uma palavra mentirosa e uma palavra de Deus. Nós temos que ficar com aquilo que Deus nos falou. Se aquele profeta tivesse ficado com aquilo que Deus havia mandado, desde o início, irmãos, havia mandado, ele não teria perecido. Ele deveria ter ficado naquilo que Deus falou para ele. Não deixe ninguém, nem o inimigo, irmãos, tirar a palavra de Deus do teu coração. Às vezes vem uma outra pessoa, até às vezes uma pessoa de Deus, um homem de Deus, trazendo uma outra palavra diferente daquilo que Deus falou contigo. Então fica na palavra que Deus te deu. E você vai saber discernir isso como, irmãos? Pelo Espírito. Amém? Olha o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo... Palavra um pouco diferente hoje, irmãos. Amém? Mas é a palavra que Deus me deu pela necessidade desse momento. 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então o que é espiritual, ele discerne todas as coisas. E ele não é discernido de ninguém. Nós precisamos ser espirituais. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos dele. Então, quando vem uma palavra, irmãos, que não é de Deus, o Espírito Santo toca no teu coração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, também, irmãos, fala o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Nós temos que preservar o Espírito. Aqui, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Não extingais. Não desprezeis as profecias. Também não é para desprezarmos. O que nós temos que fazer? Versículo 21. Examinai tudo e retém o que é bom. Nós temos que analisar todas as coisas segundo a palavra de Deus. Se Deus falou alguma coisa, ele não vai falar outra coisa diferente. Amém, irmãos? Aquele profeta mais jovem, ele tinha que ter ficado com a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor havia dito a ele. Então nós temos que permanecer na palavra do Senhor, porque o inimigo vai tentar colocar confusão, tentar colocar desânimo, tentar colocar o desespero nos corações, tentar mudar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é de que Ele está conosco. Amém? Eu quero, para encerrar, irmãos, ler uma passagem maravilhosa da palavra do Senhor no capítulo 18 de Salmo. Salmo 18, olha, meus irmãos, a palavra da fé tem que ficar nos nossos corações. Irmãos, depois meditem em todas as palavras, né?
1 Reis 13, né? Salmo 18, todas as palavras que foram citadas, irmãos, meditem nelas. Aproveitem o momento que estão em casa, né? Ao invés de a gente ficar brigando, discutindo com a família, agora é o momento, brincadeira, meus irmãos. Não é para brincar nem bater em ninguém, não, irmãos, né? Se alguém quiser brigar aí, me liga, irmãos, amém? Me liga, né? E vamos orar, amém? Brincadeira, irmãos, ninguém vai fazer isso, não, né? Mas o momento que nós estamos em nossas casas, com as nossas famílias, nós temos que meditar junto com a nossa família, orar ao Senhor, louvar ao Senhor, aproveitar esses momentos, irmãos, que Deus está nos proporcionando, amém? Então, para encerrar, Salmo 18, versículo 29 diz assim: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Então é agora um momento, né, de luta espiritual, irmãos. Porque o inimigo está querendo guerrear na nossa mente, colocando outra palavra. Então nós temos que ficar com a palavra da fé, que o Senhor está conosco. Ele nos guiou pelo meio de um batalhão, nós saltamos muralhas, nós vencemos o inimigo. O Senhor é o nosso rochedo, porque senão quem é Deus, senão o nosso rochedo? Né? É Ele que cinge de força, Ele que habilita as nossas mãos para a batalha, cinge os nossos pés para que não vacile. Irmãos, esta é a palavra de Deus. Amém? Ele é quem te cinge de força, Ele é quem te dá graça, é Ele quem te habilita para a batalha espiritual. Então, irmãos, vence essa batalha usando das armas poderosas. As armas da nossa milícia são poderosas para destruição de fortalezas. Amém, irmãos? E a palavra que Deus colocou no nosso coração e no nosso lábio para que nós venhamos a proferir contra a palavra contrária que o inimigo tem tentado colocar e guerrear na nossa mente e fazer com que essa palavra chegue ao nosso coração. Então nós precisamos lutar espiritualmente, ficando na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Agora vamos orar ao Senhor, fecha os teus olhos, curva as suas cabeças e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e que nesse momento nós possamos, Senhor, entrar nesta batalha com as armas que o Senhor nos tem dado, não com as armas do inimigo nem do mundo, mas com as armas que o Senhor nos tem dado. As armas da nossa milícia são poderosas em Ti, ó Pai, para a destruição de fortalezas. É o que está escrito, é o que nós cremos, Senhor, e nós rejeitamos toda a palavra contrária, a palavra do inimigo, a palavra que traz medo, a palavra que traz desespero, a palavra que traz confusão, e nós ficamos com a verdade, que é a Tua palavra. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos e santifica-nos na Tua palavra. O Senhor é quem nos habilita, Senhor, cinge os nossos pés, o Senhor que nos dá força, cinge as nossas mãos para a batalha. É o Senhor quem nos dá graça e nos dá sabedoria, e nos sustém e nos fortalece. É a destra do Senhor que nos sustenta, Senhor. Nós declaramos isso, que nós somos Teus e nós somos dependentes de Ti e da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Abençoa cada um, a cada coração, a cada lar, a cada família, e que essa palavra possa estar dentro de cada coração, de cada um neste momento, e essa palavra possa estar alcançando a todos os corações. No nome de Jesus, abençoa os Teus filhos e dê a graça e dê a paz, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe, fique na paz. Estou com muita saudade dos irmãos e em breve, espero que em breve podemos nos reunir para contar das bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Fiquem na paz, Deus abençoe
e que esta semana seja uma semana de bênção, de vitória na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém? E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém, Deus abençoe e uma salva de palmas ao Senhor. Amém?